Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 14 de março de 2022. E vamos ao destaque do dia. Mais facilidade na hora de preencher a declaração do imposto de renda. Contribuintes já podem usar a opção da declaração pré-preenchida. Luana Karen. A falta de atenção no preenchimento da declaração do imposto de renda é um dos principais motivos para cair na malha fina. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto de lei que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. E vamos falar sobre as oportunidades para o Brasil no setor de lançamento de foguetes e satélites em uma entrevista ao vivo com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Roberto Camargo. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. A nova corrida espacial vem movimentando o mundo da tecnologia e envolvendo empresas privadas na exploração do espaço. E isso pode trazer grandes oportunidades para o Programa Espacial Brasileiro. Para falar sobre as novas parcerias entre o setor público e o privado na corrida espacial e sobre como os brasileiros podem tirar proveito disso, recebemos hoje na Voz do Brasil o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Boa noite, Coronel. Boa noite a todos os brasileiros que nos acompanham. É um privilégio nós falarmos sobre o que nós podemos e já estamos fazendo no setor espacial. Vamos começar falando um pouco sobre o Programa Espacial Brasileiro. No ano passado foi lançado o primeiro satélite 100% nacional. Como é que está sendo o desempenho dele ao longo desse ano e quais são os resultados até aqui e do que ele faz? O Amazônia 1 é um satélite chamado de observação da Terra, um satélite de observação óptica. Ele tira imagens da Terra e ele contribui muito para as observações de interesse ambiental, da parte de agricultura, as prefeituras também podem utilizar, e é um projeto de extremo sucesso. Depois de um ano funcionando, ele está mostrando uma qualidade inclusive superior ao que foi projetado pelos engenheiros. Agora, este ano, nós tivemos o lançamento do primeiro satélite construído por uma empresa de inovação brasileira, o Pion BR-1. Ele é pequeno, por isso, inclusive, ele é chamado de satélite de bolso, né? Foi ao espaço a bordo de um foguete de uma empresa norte-americana, a SpaceX. Já é o resultado dessa entrada do setor privado no mundo da exploração espacial, presidente? E como que isso tem ocorrido aqui no Brasil? O Pion é um caso realmente muito interessante, porque ele é muito pequenininho, é um cubo de 5 centímetros de aresta só, então realmente ele é muito pequeno, mas voa lá a centenas de quilômetros de altitude e cumpre o seu papel. Mas o mais interessante dele é que ele é fruto de uma iniciativa de 4 jovens empreendedores que, sem utilizar nenhum recurso da área do programa espacial, eles, por meios próprios, eles fizeram o satélite, conseguiram comprar o serviço de lançamento, foi lançado nos Estados Unidos. Então isso mostra que o acesso ao espaço, mandar alguma coisa para o espaço, está ficando cada vez mais acessível. Não significa que seja fácil nem barato, mas não é tão difícil como era antigamente. Isso está dentro da tendência que se chama hoje de New Space, novas formas de utilizar o espaço em benefício da sociedade. Presidente, no ano passado foram divulgadas as primeiras empresas estrangeiras autorizadas a realizar operações aeroespaciais na base brasileira de Alcântara. Quais foram os resultados até agora? E a ideia é expandir mais esse tipo de parceria? Nós temos um dos melhores locais no mundo para fazer lançamentos espaciais, tanto geograficamente quanto em termos de logística. Então, empresas tanto nacionais quanto estrangeiras têm o interesse de aproveitar essas vantagens. Nós começamos negociando com 4 empresas, os processos continuam, a negociação está sendo feita com a aeronáutica e nós esperamos que já no segundo semestre tenhamos a primeira empresa comercial operando a partir do que nós estamos chamando do nosso espaçoporto de Alcântara.
Isso significa que o Brasil vai atuar com um foco mais comercial no setor aeroespacial, além da pesquisa e do desenvolvimento? O Brasil é um dos poucos países que pode atuar em todos os segmentos do setor espacial, seja em fazendo satélites e foguetes, lançando e depois operando, prestando os serviços. Então, nós acreditamos que o Espaço Porto de Alcântara ele vai entrar no mercado de transportes, porque a gente só consegue usar alguma coisa do espaço se mandar alguma coisa lá para cima. E ele realmente tem condições muito privilegiadas. Nós temos certeza que isso abre um novo capítulo na história espacial do Brasil. Agora, presidente, o senhor disse que nós temos um dos melhores locais do mundo para o lançamento. Agora, quais seriam os benefícios para os moradores ali da região de Alcântara? Como é que os investimentos podem se transformar em oportunidades para a população local? Isso é essencial, porque nós não queremos ser felizes sozinhos. A ideia não é só usar como um ponto de partida das cargas e depois não ter nenhum resultado benéfico no local. Todo o espaço porto, ele tem um poder assim de irradiação, de transbordamento, como se fala, de benefícios locais, seja pela parte logística, transporte, habitação, hotelaria, serviços de lazer, mas também pela parte de formação de pessoal. Então nós temos certeza que o Espaço Porto de Alcântara, ele vai ser um irradiador de um novo polo tecnológico, tanto na região de Alcântara quanto São Luís e mediações. Agora, presidente, até uma curiosidade, né? A maioria das pessoas, quando pensa em um satélite espacial, geralmente imagina uma máquina grande, né? Mas esses satélites que o Brasil vem lançando são bem pequenos, né? Tem o caso do Pion e outros até menores que uma caixa de sapatos. Então, conta pra gente, o que eles fazem, qual a importância desses satélites? O grande paralelo que nós temos hoje são os celulares. O celular hoje ele tem muito poder computacional maior do que computadores que ocupavam uma sala ou um verdadeiro prédio. Então, esses satélites hoje, por exemplo, esses, como você citou, que às vezes tem tamanho menor do que uma caixa de sapato, eles são às vezes capazes de fazer coisas que satélites que antigamente precisavam de 100 vezes mais massa ou tamanho para fazer. Os satélites que o INPE fez, por exemplo, os primeiros, pesavam 115 quilos. E hoje nós estamos fazendo um satélite em Santa Catarina que pesa 1,2 kg, 100 vezes menos e faz muito mais. Isso abre janelas de oportunidade muito interessantes para o Brasil, para a nossa indústria, para nossas universidades, para esses jovens empreendedores, que nem o caso do Pion. Nós estamos conversando ao vivo com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Presidente, nós falamos sobre a entrada de empresas privadas na exploração espacial, mas os investimentos públicos em pesquisa também seguem e um dos exemplos é o programa Artemis, encabeçado pela NASA. O Brasil fechou parceria com esse programa. Quais vão ser os benefícios aqui para o país? Primeiro que nós podemos engajar toda a nossa parte de formação de pessoal, os nossos cientistas, as nossas universidades. E também abrindo oportunidades para as nossas empresas. Vou dar um exemplo concreto. O Artemis não é só como no programa Apollo, que os astronautas iam, ficavam 2 dias e voltavam. A ideia agora é montar bases fixas na Lua. Então, tem toda uma pegada de sustentabilidade. E as pessoas lá vão precisar construir, vão precisar morar, vão precisar tratar lixo, se alimentar, produzir energia. E o Brasil é uma potência na área de produção de alimentos, é uma potência em energias renováveis. Então, nós acreditamos que existem nichos preferenciais que o Brasil pode explorar, inclusive mineração. E ampliando um pouquinho essa questão, quais são então os maiores interesses brasileiros na tecnologia espacial? Quais os setores, né? O senhor citou a mineração, outros setores da economia brasileira que podem se beneficiar dela? Sem dúvida, o setor do agronegócio, porque cada vez mais nós precisamos produzir com eficiência, usando menos recursos, por exemplo, água, agrotóxicos ou adubos. Então, produzir com eficiência, tecnologia que se fala agricultura 4.0, isso é importante. Mas também tem o setor de óleo e gás, tem a mineração, tem transportes, tem o cuidado com o nosso meio ambiente. Então, são vários os setores. O Brasil é um país gigantesco. Ele tem demanda para todos os setores. Existe a perspectiva de lançamento de novos satélites brasileiros em breve? Sim, já devemos ter na primeira semana de abril um satélite produzido aqui pela Universidade de Brasília, o Alpha Crux. No meio do ano, o satélite Sport, produzido pelo ITA, em parceria com a NASA e outras universidades. Existem mais 8 satélites, nanosatélites em produção. Teremos boas notícias em breve. Muito bom. Presidente, tudo que envolve esse setor envolve também muito estudo, muita formação acadêmica, não é? Como que está o cenário de profissionais desse tipo aqui no Brasil? Nós temos
um déficit ou nós já estamos até exportando profissionais dessa área? Nós somos muito fortes no setor aeronáutico, aeroespacial de forma geral. Temos 7 cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, 3 cursos de pós-graduação, um deles recente, em rede, criado no Nordeste, que já está produzindo mestres e doutores. Então o Brasil vai muito bem na área de produção de valores, inclusive muitos jovens acabam procurando outros setores, porque o mercado é muito dinâmico, ele cresce muito fortemente. Mas nós temos um bordão na agência que diz o seguinte: aqui tem espaço para várias habilidades. Pode ser o jornalista, o engenheiro, o mecânico, diversas são as demandas do setor espacial. E nós estamos bem formando, e um dos papéis da agência é exatamente esse: despertar vocações e apoiar a formação de pessoal. E para esses jovens estudantes que querem seguir a carreira nesse setor aeroespacial, quais são as universidades brasileiras de ponta que o senhor indicaria? Eu diria o seguinte: primeiro, não pense na atividade espacial só como engenharia, matemática ou física. O leque é muito grande. Eu sugiro que consulte as principais universidades federais, o ITA, existe também algumas universidades estaduais que têm cursos ou específicos ou, digamos assim, de atividades irmãs, como astronomia, astrofísica, química e uma série de outras. Mas, fundamentalmente, qualifiquem-se bem, que vocês vão encontrar boas oportunidades no setor espacial. Nós estamos quase concluindo essa conversa aqui, presidente, mas a gente gostaria de abordar com o senhor os impactos que os conflitos podem ter no avanço das pesquisas espaciais, porque geralmente essas pesquisas são feitas em consórcio entre vários países, não é? É esperado algum impacto por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia? O Brasil atua na atividade espacial desde os anos 60 e teve cooperações já com diversos países, ou mantém com diversos países, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão. O leque é muito amplo e nós acreditamos que na parte de ciência não deve haver nenhum impacto, porque os objetivos são comuns. Agora, a gente sabe que a utilização do espaço, seja físico ou radiofrequência, ele é limitado. Então, a gente já vem tendo algumas dificuldades com a ocupação por constelações de satélites. Então, são coisas que vêm sendo discutidas no âmbito da Organização Internacional de Telecomunicações, no âmbito da ONU, e a gente acredita que o bom senso há de prevalecer. Ok, nós conversamos com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Coronel Carlos Augusto Moura. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. Acreditem no potencial brasileiro. Aqui tem espaço. Digitar um número errado ou até esquecer de informar